Mas eu quero destacar o integrante de carreira da Guarda Civil. Primeiro, para ingressar na instituição, ele passa por um concurso público de provas objetivas, também é avaliado a sua capacitação técnica, seu estado psíquico também é avaliado, ele passa por exames psicológicos, inclusive como fase eliminatória do concurso público. Após isso, ele apresenta uma série de certidões em que ele possa atestar a sua conduta perante a sociedade, ou seja, se ele tiver qualquer passagem no contexto policial, qualquer condenação, e aí eu estou falando de várias certidões no âmbito da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Esse postulante ao cargo de municipal, ele é considerado inapto caso ele tenha uma transgressão na sua vida pregressa. Passado isso, aleatoriamente também, a Guarda exerce um processo de sindicância social, ou seja, coleta algumas denúncias, pesquisa alguns perfis, e a partir disso ela promove a chamada sindicância social. Isso para apurar a condição desse servidor que postula ser Guarda Civil de Belo Horizonte. Até me lembrei agora de uma frase do Karnal: não existe organização corrupta se a gente tivesse uma sociedade totalmente ética. Então, os guardas municipais são aquelas pessoas que são retiradas do seio da sociedade, passam por um processo seletivo e é feita uma depuração para que a gente tenha ali as melhores pessoas, as pessoas mais adequadas para o exercício da função. Passado isso, a Guarda Civil submete todos os seus trabalhadores, por força de determinação legal, inclusive, a exames psicológicos a cada 2 anos, ou seja, a única força policial que passa pela avaliação psicológica a cada 2 anos. E, além disso, é submetida a um treinamento dos mais rigorosos. Não existe nenhuma polícia no Brasil que é submetida a uma carga tão rigorosa em relação ao emprego de arma de fogo e tiro. São mais de 600 disparos, além da requalificação anual de 80 horas. E nós temos também, de forma até arbitrária do ponto de vista legal, uma legislação que proíbe o guarda civil de portar arma de fogo caso ele seja submetido a um processo judicial. Ou seja, olha que arbitrariedade. Rasga o instituto da presunção de inocência e até que o guarda civil que labora, né, numa atividade considerada de alto risco, num país onde o maior país que tem o índice mais elevado de homicídios de policiais, o Guarda Civil se vê nesse embate constante de guerra civil, antes de fazer o uso da arma de fogo. Do queria esclarecer para a vereadora Bela, para todos os vereadores dessa casa. Aliás, a gente tem promovido o seminário último, infelizmente nenhum vereador compareceu. Talvez era a grande oportunidade para que eles entendessem um pouco mais sobre atribuições, sobre o contexto da Guarda Civil, no quesito legalidade, da sua funcionalidade. Quero dizer, vereadora Bela, aos demais, que a Guarda não exerce ação de violência. No entanto, ela tem o monopólio do uso da força. Todas as instituições policiais possuem o atributo estatal do uso da força. Isso aqui não é eu que estou falando, isso aqui é a Lei Federal 13022, e todo o aparato estatal ele tem que ser legitimado para fazer o uso da força. O policial tem direito de matar. Em legítima defesa, em nome da sociedade que outorga isso, claro, qualquer cidadão, em legítima defesa. Agora, além da legítima defesa, o policial ele está ali no estrito cumprimento do dever legal. Tem outros institutos que fazem com que ele, em defesa da sociedade, haja dentro do uso progressivo da força, ele exerça o monopólio da força. Eu quero dizer que, caso ele deixe de cumprir, inclusive, o que está instituído aqui no texto da Lei Orgânica Federal, da Lei Municipal, ele está sujeito como garantidor ao crime de prevaricação. Ele pode ser preso quando ele deixa de agir. E aí me chama a atenção a fala da Cristiane. Eles não respeitam nem a polícia militar, quiçá a guarda municipal. O cara estava ali com um radinho, operando ali o tráfico de droga, o aviãozinho, o guarda foi lá incomodar o coitadinho. Pelo amor de Deus, se o cidadão dispara contra a guarda municipal, ele tem que receber, em igual medida, ou até superior, uma carga do Estado, para eliminar o cidadão que trafica, que enfrenta a sociedade, que impõe medo, terror,
e que enfrenta a força policial do município. E se ele não tem medo da Guarda Civil, que passe a ter, que passe a temê-la. E quando a sociedade acoberta esse tipo de comportamento, de traficantes, de pessoas que estão cooptando as crianças nos educandários, inclusive o fato que ocorreu na Serra, ocorreu porque o guarda cumpriu a missão institucional dele, que é não ser omisso ao tráfico de drogas, à delinquência, que coopta as crianças no interior da escola, e amanhã essa criança é uma criança ausente na escola e é mais um recrutado para o tráfico de drogas. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala isso. E, por outro lado, o desconhecimento é perdoável. A má-fé, não. A má-fé, não. Eu trabalhei, para quem não sabe, eu queria até falar isso para a nossa ouvidora, que está participando dos cursos de requalificação. Eu participei, Léo Burguês, do grupo de trabalho que criou a Lei Federal 13022. Hoje, a maior lei que regula a atividade das guardas municipais. E trabalhamos muito também com as lideranças partidárias do país, discutindo esse processo de uma criação, sim, de uma nova força policial no âmbito do município, respeitando o que diz a Constituição Federal, em termos de artigo 144, que é dever do Estado, e o município é Estado. O município é Estado para garantir escolas municipais, o município é Estado para garantir a saúde básica, e o município é Estado para garantir a segurança pública. Então, lá eu conversei com a presidente nacional do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, que foi a relatora dessa lei federal. Então, quando vem aqui um militante do PT e questiona a legitimidade da lei federal, eu acho que ele tem que conversar com a direção nacional do partido, porque ela foi a relatora da Lei Federal 13022. Olha o que diz aqui o capítulo 2. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. A proteção dos direitos humanos. Fundamentais. Então nós temos ali, e aí a gente fez questão de colocar isso logo no preâmbulo, para que a guarda tenha como norte a garantia dos direitos fundamentais. São aqueles incisos, mais de 70 incisos do artigo 5º da nossa Constituição. Nós colocamos aqui, para garantir a legitimidade da ação em defesa da população, a preservação da vida, a proteção da vida. Então essa premissa de guarda pretoriana, ou de guarda intramuros, ou de guarda patrimonial, ela cai por terra quando o preâmbulo traz esse norte de atuação das guardas. O patrulhamento preventivo. E aí, para que a gente saiba o que é o patrulhamento preventivo, Bela, não adianta a gente acionar o 190 para a viatura ir dar busca e prender o cara que cometeu um homicídio. A prevenção, e a gente discutiu isso, patrulhamento preventivo, por que não ostensivo? Porque a prevenção é que garante que o crime não aconteça. Então, quando a guarda, no uso progressivo da sua força, ela faz uma ação preventiva, uma blitz de busca e apreensão, para retirar de um cidadão, à margem da lei, uma arma de fogo, ou retirar dele um objeto criminoso, droga, ela exerce com primazia esse instituto do patrulhamento preventivo. O compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Agora, é preciso esclarecer, e eu tive lá, inclusive em Brasília agora, a gente está discutindo a previdência policial, conversei muito com o Ivan Valente do PSOL, que é o líder do PSOL, conversei muito com o Marcelo Freixo, com a própria deputada federal Áurea Carolina, que reconhecem a atividade policial das guardas municipais, inclusive assinaram uma emenda a nosso pedido para que as guardas municipais possam ser incorporadas no texto da comissão especial no quesito aposentadoria policial. Então eles reconhecem a atividade policial das guardas municipais. E nesse sentido, nós também trouxemos para a discussão do plano de carreira da Guarda Civil de Belo Horizonte, uma emenda que foi incorporada no substitutivo do prefeito de Belo Horizonte, emenda de minha autoria, para trazer todo esse arcabouço jurídico das competências e atribuições para a lei municipal que foi votada aqui nessa casa. Lei número 11.154, de 9 de janeiro de 2019. E quem votou essa lei com as atribuições? Está aqui, ó. Vereador Arnaldo Luiz Godoy Lula da Silva. Vereadora Bela Gonçalves. Vereadora Cida Falabella. Vereador Pedro Lula Patrus. Então, quem vem aqui questionar a atribuição da guarda é quem votou pela atribuição da guarda, de fazer o uso progressivo da força, de fazer o uso bélico da força quando necessário, da arma de fogo, de coibir o crime organizado, o tráfico de drogas. Isso nós entendemos que é a grande implementação da segurança pública. E eu preciso esclarecer,
é muito falado de algumas ações isoladas, inclusive fora do contexto dessa audiência pública, que eu acho isso desleal, mas ninguém fala que nós temos um efetivo que trabalha há mais de 3 anos armados, e eu quero fazer um desafio para qualquer um dessa mesa. Me mostre uma polícia no Brasil, que no desempenho da sua atividade funcional, trabalhando nos últimos 3 anos armados, com emprego de arma de fogo e tiro em algumas ocasiões, não cometeu nenhum crime, ainda que seja legitimado, possa ser amparado pelo Estatuto e pela lei, não tenha cometido uma lesão corporal que possa ter culminado, inclusive, na morte de um cidadão infrator. Nós temos a polícia que é comparada com países de primeiro mundo, e são poucos países de primeiro mundo que têm um índice de tão baixa letalidade igual a Guarda Civil de Belo Horizonte. Então, nós temos que mostrar para a sociedade o que realmente nós temos enquanto uma nova polícia, ter um debate muito franco, aberto. Não adianta jogar para a galera. Não adianta eu vir aqui questionar a legitimidade da ação da Guarda se eu votei no plenário e autorizei a Guarda a utilizar do monopólio da força em defesa da sociedade. Então é isso que eu venho discutindo, e para não ser leviano, a gente convida para o debate. A gente trabalhou muito nos últimos anos, nós temos o Atlas da Violência, nós temos o Fórum Nacional de Segurança Pública, que revelou, é o país que mais morrem policiais em todo o mundo, só é comparável a guerras civis acumuladas em todo o mundo, o número de policiais ou de agentes de forças policiais mortos, como no Brasil. Então é esse debate que nós queremos. Se existe uma ação pontual, que seja discutida no âmbito da sua corregedoria, primeiramente, no âmbito da fiscalização externa, nós temos o Ministério Público. Agora, politizar um fato para subverter a real condição da Guarda Civil, que é digna de moção de aplauso, de reconhecimento por toda a sociedade pelo relevante serviço prestado, aí nós não podemos coadunar. Não podemos coadunar. Nós tivemos um fato na rua Sapucaí, mas nós temos uma ação legitimada. Eu posso ler algumas das atribuições que vieram para a lei municipal. Uma delas é exercer as competências de trânsito. Hoje, as competências de trânsito, que foram incorporadas pela PEC 82, no parágrafo 10º do artigo 144, trata de: o agente de trânsito passa a ter como competência a manutenção da ordem pública e o cuidado com a incolumidade das pessoas. Então, quer dizer, se o agente de trânsito não exercer ali em defesa da coletividade, garantir a fluidez, o direito de ir e vir das pessoas, e coibir, no caso da rua Sapucaí, tráfico de droga, perturbação do sossego público e outras ações de delinquência flagradas pela Guarda Civil, ele passa a ser um agente infrator, porque ele passa a ser conivente com a ação e prevarica do seu ato de ofício. Então, o que nós temos lá é isso. Quem quiser ir e saber o que acontece lá, vai encontrar lá prostituição, venda de drogas. Isso é muito fácil comprovar. A corregedoria, o município tem câmara de olho vivo e existe. Então, nós não podemos aceitar, e hoje acontece uma coisa muito ruim no cenário nacional, foi citado o Rio de Janeiro. O que acontece é uma política perversa, de uso e ocupação do solo de forma totalmente clandestina e irregular, e um conchavo com o executivo que, às vezes, publica até no diário oficial do município a regularização fundiária. Mas, na verdade, o cidadão não tem direito à luz, não tem direito a outros serviços básicos, públicos, e acaba sendo dominado pelas milícias. E quando a Guarda traz para si a responsabilidade, ainda que com toda a precariedade da falta de alguns equipamentos, que ao contrário do secretário, eu acho que a Guarda veio exatamente para exercer o que ela faz hoje. E o secretário não tem nem competência legal para coibir a ação legítima da Guarda de reprimir o crime e combater a violência que assola a nossa população. Quando ele diz que a Guarda não é para isso. Porque nós temos um Instituto Federal, nós temos o Sistema Único de Segurança Pública, que foi instituído, e aí é uma outra questão relevante, e nós temos uma lei municipal que atribuiu às guardas municipais a responsabilidade de enfrentar a violência que assola a nossa sociedade. Não apenas em situação de flagrante delito. Porque, vou falar para a senhora ouvidora,
O que difere a Guarda Civil da Polícia Militar, e é bom que todos saibam, primeiro que a Guarda tem competências originárias de poder de polícia administrativo. Muitas vezes a PM só faz através de delegação do município, ou seja, o poder típico de polícia é do município. O Estado, inclusive, hoje tem uma força policial que é reserva e subsidiária das Forças Armadas. Então nós temos ali na Guarda Civil, e eu dou palestra sobre isso, não sou dono da verdade, gosto do debate, mas a Guarda Civil, além de exercer o poder de polícia coercitivo, porque não é só em relação a flagrante delito, a Polícia Militar também só age em flagrante delito. Mas nós temos outros institutos, por exemplo, a ordem judicial. A gente podia... Por exemplo, é só porque eu fui provocado pela ouvidora, é importante, porque na condição de ouvidora ela tem que ter esse esclarecimento. Quando a guarda, por exemplo, vai fazer uma desocupação, ela não age em flagrante delito. Ela age, na verdade, por um mandamento judicial. É uma ordem judicial. Então, tem vários institutos que promovem a ação legítima da Guarda Civil. Inclusive, uma desocupação, às vezes, combater uma violência contra uma população que pode ser, por exemplo, atingida pela violência das águas. Porque nós temos um prefeito hoje que não tratou da drenagem das águas hoje. Então, em alguns lugares, a Defesa Civil tem que agir preventivamente. Por isso que ela usa a força, inclusive, para desocupar. Isso é uma ação legítima do poder de polícia. Então, não se trata de apenas flagrante delito. Isso é um entendimento raso. Mas, não, senhora. Inclusive, não é quando ela não é determinada a cumprir. Não. Ouvidora, só para concluir, ouvidora, quando a senhora tiver oportunidade, a senhora vai falar. Porque a senhora desconhece, inclusive, o que é uma determinação judicial. Quer conhecer, vai lá na Guarda Civil de Betim, que você vai ver o que a guarda cumpriu uma ordem judicial lá e prendeu 20 traficantes. E nós temos uma guarda que está sendo apequenada por um secretário e pelo seu aparato que veio do sistema prisional, que deixou lá a sua mácula também. E nós não vamos aceitar essa patotinha que veio para a Guarda Civil para apequenar a condição dela de polícia municipal. Que há mais de 10 anos lutamos para assegurar tanto as prerrogativas quanto os direitos desses trabalhadores. Se a gente quiser ampliar o debate com a ouvidoria, nós vamos falar das condições de trabalho precárias que a Guarda tem hoje no seu ambiente de trabalho. Isso sim também podia ser objeto de apuração da ouvidoria. Agora, voltando para a questão, Léo Burgues, e eu quero a minha palavra garantida porque a interrupção acaba atrapalhando o desenvolvimento da ideia, nós não podemos intimidar a ação da Guarda Civil porque nós temos uma população que clama por mais segurança pública. Nós temos uma população que clama por mais segurança pública e nós temos um retrato revelado pelo Atlas da Violência. Um país que sofre com o feminicídio, e nós temos aqui projetos de lei para combater o feminicídio. Eu falei aqui da situação das facções criminosas no Rio de Janeiro, nós temos lá uma situação quase que de comum acordo entre duas ideologias que acaba favorecendo o ingresso das milícias. Porque não adianta fazer uma política para explorar a pobreza, explorar a condição de precariedade, porque isso é a identidade de um determinado eleitor, e deixar eles à mercê de milícias ou de traficantes. E quando a guarda ocupa esse espaço, quando o poder público ocupa esse espaço, o poder público está salvaguardando as pessoas de bem. Porque morar em aglomerado, morar em favela não é sinônimo de marginalidade. Essas pessoas têm direito à ação do poder público. Então, o guarda não está lá. Me lembro muito bem, Cafezal, nós temos um guarda lá muito respeitado, que tem um projeto lá dentro, o projeto Itamar, também atuou só para concluir, tem 20 minutos Vossa Excelência está falando e nós estamos desviando do assunto, por gentileza. Para concluir, é porque foi falar do Cafezal, foi falar da Serra, eu tenho alguns vídeos, não sei se vai dar para apresentar. Você vai ver lá a ação da guarda, recebendo uma chuva de balas, uma repressão do crime, do tráfico de drogas, e vocês querem que a guarda seja encurralada, que eles sejam mortos no exercício da função. Nós tivemos 3 guardas baleados nos últimos 6 meses. 3 guardas já baleados. Um com a bala alojada no nariz, o outro perdeu o movimento das mãos, o outro perdeu uma visão. E ninguém fala. A Comissão de Direitos Humanos não aparece nessas horas. Agora, para questionar a atribuição que foi dada pelos próprios vereadores dessa casa, isso é um absurdo e nós não vamos coadunar com esse tipo de comportamento. Nós estamos aqui do lado da lei e da verdade. Muito obrigado. Mas quando a gente fala que não é papel, que não é função, a gente presta um desserviço. Nós tivemos um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao policiamento ostensivo, inclusive de trânsito da capital, onde a Guarda Civil era parte no processo e lá foi pacificada a questão.
Então, é uma desinformação prestada pela vereadora quando diz que a guarda não exerce patrulhamento ostensivo. Quando eu faço a pergunta ao cidadão que, com toda a legitimidade do mundo, vem aqui trazer denúncias, e nós estamos aqui no papel de apurar, é porque nós tivemos uma audiência pública onde um cidadão filiado a determinada legenda cumpriu um papel de militância para hostilizar e agredir os vereadores da comissão. Com uma denúncia caluniosa, porque não apresentou provas, não apresentou absolutamente nada, dizendo que guardas municipais colocaram veneno na comida de moradores de rua. Isso é um absurdo. Trata-se de um advogado de nome Joviano, e a gente sabe a relação que ele tem com Vossa Excelência, inclusive foi convidado pela senhora. Isso é um absurdo, uma denúncia dessa natureza, sem apresentação. Só para concluir. Inclusive, presidente, só para concluir. Inclusive, nessa audiência foi denunciado que a guarda estava fazendo recolhimento de pertences de moradores em situação de rua, que é outra mentira, porque foi colocado na discussão que foi uma decisão colegiada da prefeitura para que os fiscais da prefeitura exercessem essa função. E a guarda, a todo tempo, foi colocado que ela não exerce a função de recolhimento de pertences de moradores de rua. Eu sei que cumpre a mim uma função mais visceral de defender a instituição, mas quando vem com esse tipo de ataque, a gente tem que fazer valer a representação que nos legitimou aqui nessa casa. E em relação a essas coisas, vereador Pedro Bueno, que ao final desse dia... O senhor não respondeu a pergunta do Matheus, a ausência do senhor na comissão, na convocação... Vereador, calma, Pedro. Ele acabou de falar com ele sobre isso. Eu não entendi. Ele acabou de falar sobre isso com ele. Vereador, é porque nós precisamos saber a execução do orçamento da segurança pública. Pedro, mas aqui não é o momento não é para isso, vereador. Aqui não é. Está no orçamento, aqui não é o momento para isso. A gente discutir, vereador, com todo respeito. Bom, só para concluir, então, eu queria, mais uma vez, reiterar esse respeito e não fui responsável de não estar aqui. E uma resposta bem objetiva, e não para acalorar, não é verdade que a Secretaria de Segurança, e, na verdade, o secretário, tenha esse poder. É bom que se diga, se o senhor ama a verdade, que hoje esses ataques gratuitos que o senhor faz comigo tem uma outra história. Gratuito não, secretário. Deixa eu falar, porque, na verdade... Não, senhor, eu não vou admitir um cidadão que... Vereador... Não, por favor. Não estou fazendo firula. Gente, nós vamos ter que encerrar. Pedro, por favor. Por favor. Não, vereador, eu não coloquei... Na verdade é o seguinte, é bom que... Por favor, Pedro. Essa casa... Pedro. Por gentileza. O senhor saiba que a sua omissão na convocação vai te gerar... As suas palavras não vão tumultuar o que eu tenho que dizer. Gente, por favor. Eu tenho que dizer qual que é o motivo, de fato, que o senhor me agride. Na verdade, algum tempo, gente, vamos respeitar, Pedro. O senhor procurou... Pedro, vamos restar. O senhor veio me procurar, o senhor e sua assessoria, acho que é isso que tem que deixar claro. Que o senhor eu quero uma expectativa de direito... Gente, eu vou encerrar a reunião. Nós vamos ficar... Vamos respeitar a fala do outro, vereador, por gentileza. Vereador, não fui eu que o excluí dos quadros da guarda. Eu simplesmente assumi uma função... E nem por isso eu vou ser infelizmente, pelo fato de não estar garantida a palavra do secretário, eu vou ter que encerrar. Secretário, pode ir. Era só para esclarecer, mas eu acho que senão essa coisa constrange. Na verdade, toda essa agressão tem muito a ver... A audiência não sou eu. Às 16 horas, secretário, eu quero pedir desculpa, infelizmente, às 16 horas e 30 minutos. Vamos encerrar essa reunião por falta de condição de dar sequência. Quero, Kika, parabenizar você pela coragem. Você é mulher negra, da periferia, trabalhadora, guerreira, é um exemplo da mulher brasileira. Parabéns.